dia eu dei uma entrevista para uma revista sobre saúde mental dos professores. E quando eu falei sobre a tristeza, né, que eu achava que a tristeza era sinal de saúde mental agora nesse contexto da pandemia, porque na verdade nós estamos vivendo uma realidade muito adversa, muito uma calamidade, uma catástrofe, né, uma tragédia humana. Nós estamos em meio a um sofrimento humano muito grande. Então, me parece natural que quando a gente pensa, né, mesmo que a gente não tenha sido atingido ainda, diria eu, diretamente por essa tragédia, né, pelo Covid, que a gente não tenha tido nenhuma perda muito próxima, só da gente estar mergulhado nesse contexto e ter consciência, né, do que está acontecendo em volta da gente, me parece muito natural que a gente se sinta triste, que a gente tenha raiva, né? E aí ela me pareceu um pouco surpresa e falou, nossa, muito interessante isso, né? Aí eu comecei a pensar sobre isso, que parece que a gente quer que, quando fala de saúde mental, a gente está falando que as pessoas estão bem, né? As pessoas têm que estar bem, têm que estar com bem-estar. Agora, eu me pergunto como é que é possível ter bem-estar o tempo inteiro quando ao redor de nós tanta coisa ruim está acontecendo com tanta gente, a realidade está tão, vamos dizer, tão triste, tem tanto sofrimento, né? Então essa tristeza, eu enxergo essa tristeza, enxergo a raiva, enxergo a indignação como emoções que fazem sentido em relação ao contexto que a gente está. E se essas emoções fazem sentido quando se fala em contexto, é porque eu estou saudável, eu tenho percepção do que está acontecendo em volta de mim, né? E eu estou reagindo de maneira adequada. Né? Eu ter saúde mental não significa eu estar me sentindo bem o tempo todo, muito pelo contrário. Quando a situação, o contexto é um contexto tão difícil, tão desafiador, de tanto sofrimento, né? Isto não me afetar, né? E eu ter bem-estar o tempo inteiro pode ser um sinal, sim, de falta de saúde mental, de falta de percepção, de contato com a realidade, né? E nós então precisamos ser um pouco mais tolerantes conosco mesmo e perceber que essa tristeza faz parte, ela é saudável, ela é esperada, não só a nossa, mas a tristeza das crianças, dos adolescentes, principalmente, das pessoas que estão em torno, que é esperado que a gente tenha momentos de dias de não querer fazer nada, de extremo desânimo, e ser muito empático em relação às pessoas que estão vivendo nesse contexto e estão sofrendo mais, porque cada um lida da sua maneira com o contexto e vai reagir de maneiras muito distintas. Tem gente que tem mais recursos internos, pessoais, para reagir de uma maneira um pouco mais energética e otimista, e tem gente que não, e a gente precisa ser um pouco empático em relação a todas as pessoas, saber que reagimos de maneiras diferentes, que vamos ainda estar mergulhados, imersos nesse contexto ainda um bom tempo, e o que a gente pode fazer de melhor é fortalecer nossos vínculos, é estar perto das pessoas, é oferecer apoio e receber apoio, né? E não se exigir estar bem, né? Se exigir, sim, um comportamento que seja condizente com o que está acontecendo à nossa volta. E o que está acontecendo à nossa volta é um cenário de tragédia, de sofrimento humano intenso e imenso. Quanto maior o nosso nível de consciência desse contexto, maior o nosso sofrimento, maior a nossa tristeza,
Então, um certo nível de alienação também se faz necessário para que a gente continue vivendo e fazendo as coisas. Então, há momentos em que a gente não pode ficar pensando nisso, a gente tem que se focar no trabalho, ou tem que se focar em alguma atividade que dê algum bem-estar, algum retorno, que nos faça sentir que a nossa vida tem sentido, né? Porque quando eu sinto que a minha vida tem sentido, eu tenho energia para fazer as coisas que eu estou fazendo. Quando eu sinto que o meu trabalho tem sentido, isso me dá força para continuar trabalhando e para suportar, né? Que é isso que nós temos que fazer em relação a esse contexto. Nós temos que suportar este momento e esperançar um futuro mais tranquilo, um futuro melhor para todos nós, né? Então, é isso que eu desejo, né? Que a gente seja capaz de fortalecer vínculos, de encontrar sentido nas coisas que a gente está fazendo e de esperançar, né? Que no futuro, num futuro próximo, a gente vá tendo aí cada vez uma realidade um pouco melhor.